Fala galera, tudo beleza? Galera, é o seguinte, eu acabei de ler o capítulo 3 do livro de Provérbios. O título do capítulo é Exortações da Sabedoria a Obedecer ao Senhor, que traduzindo para uma linguagem mais atual significa Conselhos da Sabedoria para que você viva de acordo com os princípios e as leis do Senhor, no caso aqui de Deus. Eu estou aqui com a Bíblia, essa Bíblia ela tem uma linguagem mais antiga, e eu fiz aqui algumas anotações com a linguagem mais atual. Para facilitar o nosso entendimento, eu vou usar aqui as anotações que eu fiz. Eu já conferi todas, estão de acordo aqui com o que tem nessa Bíblia, linguagem mais antiga. Eu separei aqui, galera, 8 lições do capítulo 3 do livro de Provérbios. Depois vocês podem abrir aí o livro e ir conferindo. Provérbios, logo no início do capítulo, do verso 5 ao 6, a gente tem a primeira lição, que nos diz o seguinte: confie no Senhor de todo o teu coração e não dependa só da sua própria lógica. Reconheça Deus em tudo o que fizer e Ele vai te mostrar o caminho certo. Então, o que a gente tem aqui? Que muita gente esquece de Deus e acha que é o dono da verdade, o dono da razão, acha que é conhecedor de todas as coisas, e não é assim que a Bíblia nos diz. A Bíblia fala que a gente não deve confiar no nosso próprio entendimento e na nossa própria lógica somente. A gente tem que confiar em nós, sim, mas é interessante que a gente sempre peça uma luz para Deus. A gente sempre confie primeiro em Deus do que somente em nós. Ou seja, você tem que confiar em Deus e em você. Lição número 2. Seja humilde e viva de forma correta. Capítulo 3, verso de 7 a 8. Não se ache o dono da verdade. Respeite a Deus e fique longe do que é errado. Isso vai te fazer bem por dentro e por fora. Tem muita gente que às vezes entram em brigas desnecessárias, discussões desnecessárias só para provar que está certo. Eu particularmente já fiz muito isso, talvez até faço ainda hoje. Porém, é algo que eu estou trabalhando em mim para eu parar de fazer isso, galera, porque muitas das vezes é melhor a gente ter paz do que ter razão. Então é isso que traz nessa segunda lição. Não se ache o dono da verdade. Tem que respeitar a Deus, ficar longe do que é errado, ficar longe de confusão, de discussões desnecessárias. Lição número 3. Honre a Deus com o que você ganha. Verso do 9 ao 10. Honre a Deus com o que você tem, especialmente com a primeira parte da sua renda. Ele vai te abençoar com fartura. Então, essa parte aqui é uma parte que eu acredito que a minoria faz. Eu acho que a galera que já está na igreja, que tem uma questão da religiosidade maior do que outros, vai separar o dízimo. Mas aqui a principal lição que eu trago para você não é exatamente do dízimo, mas sim de você investir em coisas boas, investir em ajudar pessoas, investir em autoajuda, que é auto se ajudar, e autoajuda que eu falo aqui, não é aquele conhecimento que você pega motivacional aí da internet, mas qualquer coisa que vai agregar valor a você. De repente, se você é um pedreiro, você entender um pouco mais de leitura de projetos de obras, mas você tem que investir dinheiro, investir conhecimento nisso, beleza? Não é só ficar vendo conteúdos gratuitos. Então, acredito sim que honrar a Deus com o que você ganha faz parte de ajudar pessoas e de se autoajudar. Porque, na verdade, a maioria dos brasileiros, na situação que estão hoje, precisam de ter a consciência de que eles mesmos podem se ajudar. Lição 4. Aceite correções como parte do crescimento. Provérbios, verso do 11 ao 12. Não fique revoltado quando Deus te corrigir. Ele faz isso porque se importa com você, como um pai que quer ver o filho no caminho certo. Tem uma passagem do livro de Provérbios, eu não me recordo exatamente qual capítulo, e não é esse capítulo 3, que fala o seguinte: quando você repreende um sábio, você vai deixar ele cada vez mais sábio. Se você repreende um tolo, o tolo vai ficar com raiva de ti.
Então, assim, tem muita gente que não é aberta à correção. Seja uma pessoa aberta às correções, isso aí vai te colocar em outro patamar. Óbvio que você vai ter que olhar quem é aquela pessoa que está te corrigindo, quem é a pessoa que está te orientando. Se isso aí fizer sentido, você tem que ser uma pessoa aberta sim à correção. Porque, como eu falei, isso vai fazer você evoluir e subir de nível. Lição número 5. A sabedoria vale mais do que dinheiro. Provérbios, verso do 13 ao 15. Provérbios, capítulo 3. Feliz é quem encontra a sabedoria. Ela vale mais do que ouro e prata. Nada que você deseje se comparar a ela. Então, o que, que a gente tem aqui de ideia, trazendo para os dias de hoje? A gente vê várias pessoas que ganham prêmios milionários, Big Brother, é, acho que já aconteceu na Fazenda também, prêmios de loteria, sorteios e por aí vai. Só que quando a pessoa não tem sabedoria para administrar aquele recurso ali que ela ganhou, o que, que acontece com esse prêmio? Ele vai ser diluído ali em bens materiais, em festas e por aí vai. Então, eu acredito que essa parte aqui se encaixa exatamente nisso. A sabedoria, ela vale mais do que a prata e do que o ouro. Trazendo para os dias de hoje, ela vale mais do que colocar dinheiro na mão de qualquer pessoa de forma aleatória. É melhor que você dê sabedoria do que dinheiro. É melhor que você busque primeiro a sabedoria do que buscar o dinheiro em si. Porque o dinheiro vai ser consequência da sabedoria que você tem. Lição 7. Faça o bem na hora, não depois. Verso do 27 ao 28, capítulo 3. Lembra que tudo aqui é do capítulo 3, então não vou ficar mais repetindo, que já está muito repetitivo. Se você puder ajudar alguém, ajude agora, não diga, depois eu faço, se você pode fazer hoje. O que eu trago de lição para isso é que a gente tem que agir com bondade. Às vezes a gente vê pessoas necessitadas pedindo aquele básico ali e a gente tem, às vezes, um alimento para dar para aquela pessoa, ou a gente pode dar um suporte maior, até mesmo dinheiro, e a gente não dá. Eu não estou falando daquela galera drogada ou bêbada que fica pedindo aí para usar drogas nem nada. Eu estou falando de pessoas que realmente se encontram em momentos de aflição, como uma mãe desempregada, que não tem comida para dar para o seu filho, como um pai que está passando por um momento de aflição. Então, pessoas de bem, se você tem como ajudar, ajude, pelo menos com um pouco. Aquele pouco que é pouco para a gente, para aquela pessoa que está em um momento de aflição, vai ser muito. Lição número 8. A humildade vai te ajudar, enquanto o orgulho pode te levar à queda. Verso 34. Deus resiste aos orgulhosos, mas dá força e ajuda aos humildes. O que é que significa orgulhoso nesse sentido? Tem gente que sabe que está precisando de ajuda e não dá o braço a torcer. Tem gente que sabe que precisa de um conselho e não ouve conselhos. Tem até aquela frase que fala: ah, se o conselho fosse bom, ele era vendido, não era dado. Mas tem determinados conselhos que sim, galera, são válidos. Principalmente quando é conselho de um patrão mais experiente do que você, quando são conselhos dos seus pais, que tem uma certa honra ali, a gente tem que honrar os pais, quando são conselhos de pessoa que você realmente sabe que vai te levar para outro patamar. Então tem gente que sabe que tem que ouvir aquela pessoa, mas mesmo assim não ouve, não dá ouvidos, é orgulhoso demais. Isso aí pode te levar à queda. Enquanto os humildes, aquelas pessoas que vão ouvir, que vão tentar se corrigir, elas podem abrir portas para uma série de possibilidades aí. Então, galera, é isso. Essas foram as principais lições do livro de Provérbios, capítulo 3. Trouxe aqui os principais versículos, depois vocês podem estar conferindo aí na Bíblia de vocês. E a intenção desse vídeo aqui é te ajudar. Espero que você tenha assistido aqui até o final. E se você assistiu, compartilhe com alguém que precisa ouvir essas lições. Beleza? Tamo junto.